Olá pessoal, bem-vindos de volta, IGM Geotech Podcast. Já está começando, já está falhando, mas não tem problema, assim mesmo, ao vivo é assim que funciona. Estamos de volta aqui com o podcast semanal, todas as quartas-feiras, 14º episódio. Já sabem, para nos seguir, podem nos seguir, subscrever o canal aqui no YouTube, podem nos seguir também no LinkedIn e caso queiram entrar em contato direto, temos o nosso Gmail, que é o imonitgeotech@gmail.com e, como sempre relembro, temos o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional para a Instrumentação e Monitoramento Geotécnico do Comitê Internacional da Associação Internacional de Mecânica dos Solos. Portanto, papo do YouTube à parte, estou meio aqui apressado aqui porque hoje temos muita coisa para conversar. Hoje não temos uma, mas temos duas convidadas, portanto temos mais coisas para conversar, portanto temos que acelerar aqui o papo aqui. E vamos falar de uma ligeiramente diferente, uma abordagem diferente, uma relativamente nova tecnologia, muito falada, mas hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo, dar aqui um pouco de variedade, hoje vamos dedicar um pouco mais ao INSAR, ao monitoramento por satélite, algo que eu já queria trazer aqui há um tempo, para dar uma diversificada aqui, e aí vou trazer aqui duas colegas minhas, que já conheço aqui há uns anos, tenho o prazer de as ter aqui hoje, remotamente, não no estúdio, não, porque uma vai estar diretamente de Calgary, no Canadá, e outra no Rio de Janeiro, Brasil. Portanto, com imenso prazer que eu vou aqui apresentar as duas convidadas de hoje. A primeira convidada é a Michelle Oshana, que é a diretora global de desenvolvimento de negócios da 3VG Geomatics, engenheira de produção pela Faculdade Salesiana e MBA pela Universidade Católica de Petrópolis. Atuou 20 anos no mercado de óleo e gás e está há 3 anos trabalhando com sensoriamento remoto com a 3VG Geomatics. E também a minha outra convidada aqui, Ângela França, gerente de desenvolvimento de negócios na 3VG Geomatics também, formada em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Engenharia Geomática pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Há 20 anos trabalha em empresas do segmento aeroespacial, atuando com sensoriamento óptico e radar, informações geográficas e sistemas de informações geográficas BioWeb. Há 12 anos veio atuando com o INSAR, em desenvolvimento de negócios, gerente de contas, suporte aos clientes, com forte atuação na mineração. Portanto, minhas caras, muito prazer, muito obrigado por terem aceito o convite. E vamos lá começar. Como é que essa história, aí a gente vai se dividir aqui, uma vai para a Ângela, outra a gente vai ter aqui na trocação aqui entre a Ângela e a Michelle. Mas contem um pouco, vamos começar pela Michelle, contem um pouco da história de como é que iniciou a vossa carreira, como é que vocês foram cair aqui nesta história aqui do sensoriamento remoto por satélite, que parece assim meio, é bem NASA, eu costumo brincar aqui, é tipo NASA, aqui a gente está mesmo bem próximo da NASA, mas vamos lá, Michelle, começando por você. Oi, André. Obrigada aí pela oportunidade, por ter convidado a gente para participar do podcast. A gente ficou muito feliz, né? Como você mencionou, o INSAR é essa tecnologia aí maravilhosa que a gente vai estar falando um pouco, mas falando um pouco sobre a Michelle, né? Quem é a Michelle, além de profissional, né? Eu sou carioca. Dá para perceber, sobre, né? Sou carioca, dá para perceber, né? Sou filha única, mas eu não sou mimada. Sou esposa, mãe de 2 filhos maravilhosos que me enchem de orgulho. Nasci no Rio, mas me mudei para Macaé, né? Que é a região aí, uma região do Rio. Na época para estudar eletromecânica. Foi a minha primeira formação, e aí depois que eu me formei, eu entrei para uma empresa gigante aí de serviço para o petróleo, que é a Schlumberger. E aí eu comecei embarcando bem jovem, né, na época dos anos 2000, bastante tempo atrás, exatamente 2000. E naquela época não tinha muita mulher embarcada, então foi super desafiador. É uma época que, né, era diferente, então assim, foi uma escola, mas para o meu amadurecimento profissional e como pessoa, né, eu era bem jovem, foi bem interessante, né, eu conheci pessoas fantásticas, foi muito bom. E aí depois de 4 anos eu parei de embarcar e decidi voltar a estudar, e aí eu fui fazer engenharia de produção, né, fiz engenharia de produção e aí formei, peguei vários cargos gerenciais dentro da empresa. Em 2012, eu fui transferida para Houston, tive essa oportunidade também muito boa. Fui gerente de operações de um laboratório de análise de fluido e rochas, então a gente fazia toda a parte de PVT e essa parte de geomecânica, né? Interação de fluidos e rochas, bem interessante. E aí eu fiquei 5 anos nessa área.
Depois eu fui transferida para Calgary, no Canadá, onde eu voltei, mas aí vou falar de novo, vou falar depois sobre isso. Fui transferida para Calgary para ser gerente de vendas da área, ainda para essa área, né, de fluidos, coleta de amostras. E aí, no pré-pandemia, né, a gente não sabia da pandemia ainda, no final de 2019 eu fui transferida para o Brasil, ficava ping-pong, indo para cima e para baixo, viajei bastante. Fui transferida de volta para o Brasil e entrou a pandemia, eu acabei saindo da empresa. E aquela época do começo do Covid, né, março de 2020 aí, tinha muita incerteza, né, foi eu saí da empresa na primeira semana de abril, foi na segunda semana do lockdown. Então, aquela incerteza monstra de o que vai ser daqui para frente, quanto tempo esse Covid vai durar, né, parecia uma eternidade ali. Mas foi bom, assim, me deu tempo para repensar, né, o que eu queria fazer, eu queria continuar no petróleo ou não, e aí eu voltei a estudar, fazer o MBA. E aí comecei a pesquisar, né, o mercado, o que eu poderia fazer de diferente fora do óleo e gás, que seria uma coisa assim, era uma oportunidade que eu estava tendo para rever a minha carreira, né, se eu queria continuar com isso, o que eu gostava. E aí, nesse momento aprendizado, eu me deparei com uma oportunidade na 3V Geomatics, nunca tinha ouvido falar sobre radares, INSAR, né, foi tudo uma novidade, e aí na primeira apresentação que fizeram para mim sobre o INSAR, né, eu meio que me apaixonei ali, falei, caraca, essa tecnologia é muito boa, muito da hora, assim, porque você é a primeira vez que a pessoa te fala, né, pô, tem um radar que ele tá 600 quilômetros aqui de altitude, 600 quilômetros de distância da Terra, mas ele mede com precisão de 2 milímetros o deslocamento do solo, não tem? Você fica assim, né? É um mind-blowing. Impossível, né? E aí, assim, foi aquele negócio, eu falei, não, acho que eu vou apostar nisso aqui, eu vou testar, vou tentar. E aí, aceitei o desafio da Trivedi, né? Comecei trabalhando no Brasil, até na posição que a Ângela está hoje, e aí desenvolvendo o mercado Brasil, né? E foi dando certo, assim, né? A gente foi abrindo o mercado, correndo atrás, aprendendo cada vez mais. E depois, né, de um ano e um pouquinho, eu aceitei a oportunidade de voltar para o Canadá, para Calgary, cidade do meu coração, e para ser, né, diretora global da Trivedi, tomar conta aí da equipe de vendas e do desenvolvimento. Então, esse é um pouquinho da minha história profissional. Ah, ótimo. Só aqui uma curiosidade. Calgary dá menos quanto? Só para... Não, no topo do inverno, sim, assim, temperatura termômetro, bate menos 35, tem que amar menos 38, com sensação de menos 42, menos 43 facilmente. Então pronto, não, só para deixar claro, não é? Porque às vezes o pessoal assim, nossa, ela gosta tanto de Calgary aqui, deve ser tipo Vancouver. Aí eu pô, não, Calgary deve ser da hora. E atenção, eu imagino que seja realmente é maravilhoso. Parte. E o pessoal fala, o que essa carioca que adora praia, sol, calor, tá fazendo? Então. No meio da neve, das montanhas, mas é maravilhoso, eu gosto muito da cidade. Então, vamos então para o outro lado do outro hemisfério, para a outra parte, com umas temperaturas um pouco mais tropicais, e vamos para a Ângela. Ângela, conta aí a sua história aí, como é que começou, como é que se iniciou aí a sua história com o INSAR, a sua carreira. André, primeiro, obrigada pela oportunidade e espaço da gente estar aqui hoje, né? Assim como a Michelle falou, está sendo muito bom, venho acompanhando aí o podcast e está sendo uma boa aventura, assim, está sendo bem gostoso acompanhar aí a evolução do podcast e todas as pessoas que têm participado. Então, obrigada, André. Imagina. A minha história começou no pré-vestibular. Eu conheci um professor de geografia que jogou para a turma, né? Estava todo mundo se preparando para o vestibular e jogou para a turma o que cada um ia fazer, qual eram os objetivos de faculdade. E eu, assim, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. E aí ele sugeriu a gente fazer uma visita a uma universidade, porque ninguém conhecia o ambiente universitário. Então ele reuniu aquelas pessoas que tinham esse interesse em conhecer o ambiente universitário. E aí nós fomos conhecer a Universidade Federal Fluminense, que foi aonde eu fiz a minha graduação, né? E a UF é uma universidade muito grande, são vários campos, e a gente passou um dia inteiro percorrendo todos os campos. Nós fomos à veterinária, ao direito, à geografia, medicina, matemática, física, e finalizamos
essa nossa visita à universidade dentro do Instituto de Geociências. E ali eu tive o meu primeiro contato com a imagem de satélite. Isso, assim, não vou dizer quanto tempo foi, mas isso foi há bastante tempo atrás, e antigamente os computadores, né, eles eram uma sala imensa, era um negócio assim absurdo, e para processar uma imagem de satélite, que naquele tempo, se eu não me engano, era o Landsat 5, era uma coisa assim, muito... Era um programa da NASA de monitoramento espacial, e tinha um grupo de sensoriamento remoto até hoje dentro da UF, que existe lá, formando pessoas para atuar dentro dessa área. E quando eu me deparei com aquela imagem de satélite, né, como que um satélite consegue observar a superfície e ver aquela explosão de cores impressa, né, porque nem tela a gente tinha, né, na universidade, era tudo impresso, então as folhas imensas com aquelas imagens, e a gente interpretava com acetato em cima da imagem impressa, e aquilo assim me impressionou de uma forma. Eu falei, cara, que negócio legal. Eu fiquei apaixonada por sensoriamento remoto, cartografia, mapas. E eu falei assim, acho que eu vou fazer vestibular para geografia. E eu fiz e passei exatamente para o curso que eu queria, que foi geografia na UF, que foi o curso que eu visitei. E eu sempre, dentro do curso, eu sempre foquei para as disciplinas voltadas para cartografia, sensoriamento remoto, até a minha parte de estágio foi dentro dessa área, dentro da universidade. Inclusive, eu fui estagiária do Rodrigo Raposo, que esteve aqui no podcast. Aliás, Rodrigo, um beijo para você. Episódio 10. O Rodrigo, ele foi um mentor, assim, para mim, sabe? Porque eu fui estagiar dentro do laboratório dele, dentro da engenharia civil, imaginei, eu geógrafa, dentro da engenharia civil, eu ficava enchendo o saco dos professores, querendo trabalhar e tal. E ele tinha, na época, um projeto que envolvia informação geográfica, monitoramento de água subterrânea. Era um projeto enorme, lindo, que ele executava, ele era o líder desse projeto. E eu fui estagiária durante mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos dentro do laboratório dele. Então, metade do meu curso foi sendo estagiária do Rodrigo. E quando eu estava prestes a me formar, ele sentou comigo na sala dele e falou assim, e agora? O que você vai fazer? E eu estava assim, ai, cara, não sei, né? Tá difícil para todo mundo. No finalzinho dos anos 90, e não sei, Rodrigo, ele falou assim, olha, quer um conselho? Segue essa área de sensoriamento remoto, informação geográfica, porque eu acho que é um bom caminho para você. E assim eu fiz. Eu entrei no mestrado na UERJ, né, Engenharia Geomática, e durante o curso do mestrado eu comecei a trabalhar numa empresa trabalhando com imagens ópticas de alta resolução, que na época assim, foi uma transformação no sensoriamento remoto, que até então só se trabalhava com fotogrametria, foto aérea de altíssima resolução, e quando entra o satélite óptico gerando imagens de alta resolução, fez um boom, assim, foi uma transformação no mercado de informações espaciais. Na sequência, eu comecei a trabalhar em outra empresa que tinha um portfólio de produtos mais diversificado, que a gente trabalhava com imagens de radar, imagens de satélites ópticos, sistemas de informação geográfica, SIG Web, serviços diversos na área de informação geoespacial. E ali foi um primeiro contato até com as imagens de radar. E na sequência dessa empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa, uma multinacional, especializada em imagens de radar. E foi aí que eu mergulhei no radar de cabeça, aprendi muito, foi um aprendizado, uma construção muito grande. E estamos aí na 3VG, que eu acho que foi o maior passo que eu dei até hoje na minha vida, em termos de crescimento profissional, uma empresa extremamente séria, consolidada, que investe em pesquisa, em desenvolvimento, muito focada nos clientes. Já vai fazer 1 ano e meio que eu estou na 3VG, muito feliz, muito contente. A Michele é a minha diretora, uma pessoa maravilhosa. Não estou puxando seu saco, Michele. Olha o aumento aí. Mas Final do ano. A Michele é mais do que minha diretora, ela é uma grande amiga, uma parceira, a gente interage muito. Eu acho que esse é o espírito da empresa como um todo, né? Transformar o nosso trabalho numa coisa prazerosa. Eu sinto muito prazer
em trabalhar com o INSAR, em trabalhar com sensoramento remoto, eu fui estudar geografia em razão dessa explosão de inquietude com relação às imagens de satélite. Então, esse aí é o resumo da minha história. Oh, ótima história. Vamos continuar aqui explorando isso aí. Então, aproveitando aqui do primeiro... Eu acho que vocês já falaram aqui um pouco do primeiro contato que vocês tiveram aí com o INSAR, não é? Aí vou passar aqui para a Michelle. Nós trouxemos aqui este episódio aqui para falar um pouco de INSAR, que já foi assim brevemente tocado em alguns episódios, mas nós nunca fomos a fundo na questão de como é que é a tecnologia, como é que funciona, como é que contrata, essas coisas todas, como é que é isso? Parece tudo muito novo, não é? E é isso que eu queria, quando vos convidei, era esse o intuito, para as pessoas entenderem o que é que nós estamos, não é? Está o satélite lá, mas faz o quê? Como? Portanto, aproveitando aqui, eu queria, Michelle, se você pudesse aí, para quem nos está a assistir, pudesse fazer assim uma introdução ao INSAR, o que é que, para explicar para quem ainda não está familiarizado o que é, como é que funciona essa tecnologia. Sim, claro, André. Então, para a gente falar do INSAR, né, vamos dar um passo aí para trás e entender um pouco, né, quais são os tipos de sensoriamento remoto, o que a gente tem hoje, né, e a gente chegar até o INSAR. Então, hoje existem duas classes de sensores em órbita, os ativos e os passivos, certo? O passivo é aquele sensor que ele precisa de uma energia refletida para poder captar a imagem. É como se fosse uma grande câmera, são os sensores ópticos, né? Que até a Ângela mencionou aí que começou a trabalhar com eles. Então, o que acontece? Esse sensor, ele está lá em órbita, né? E para ele captar uma imagem da Terra, da superfície da Terra, ele precisa dessa luz refletida do Sol. Câmera mesmo, né, de noite, você tem as limitações aí, se estiver de noite, qualquer coisa que passe na frente, por exemplo, nuvens, fumaça, tudo interfere a captura dessa imagem. Então, esses são os sensores passivos. E aí você tem o sensor ativo, que é o sensor tipo SAR, né, que é Synthetic Aperture Radar ou radar de abertura sintética, que é como se fosse uma grande antena. E aí, o que esse sensor faz? Ele emite ondas eletromagnéticas para a Terra, né, ou pulsos, que batem na Terra e eles retornam para esse sensor como é. Então, esse sensor, né, com essa emissão de onda, você não tem o limitante do dia ou noite, ou da fumaça, ou das nuvens. Você sempre pode coletar uma imagem. Então, né, e aí o que acontece, né? Para fazer, né, para a gente ter o INSAR, né, o WIN, quando você separa o WIN do SAR, é interferometria por radar de abertura sintética, né? A interferometria é uma metodologia de processamento desses dados adquiridos pelo sensor SAR, né? Então, o que esse sensor faz, né? Ele emite essa onda, e aí, lembrando lá o nosso tempo de escola, né? Quando a gente fala de onda, né? Você tem o comprimento da onda, o comprimento total, que você tem lá 360 graus, e isso é o que a gente caracteriza como fase. E você tem a altura, que é a amplitude. Então, a amplitude e a fase são dados coletados da SAR, certo? E aí elas são usadas de diferentes formas, né? Porque quando você pega o sensor SAR, ele não é usado só para INSAR. Ele tem diversas outras metodologias para usar esses dados. Para o INSAR, a gente usa a fase, que é o comprimento da onda do sensor, né? Então, o que acontece, né? Esse sensor, ele emite esse pulso para a superfície, e aí ele foi lá, bateu na superfície e retornou para o sensor. Se num segundo momento você teve uma subsidência da Terra, e esse sensor, ele emitiu a onda, e ele viu essa diferença de fase, né? Da diferença do primeiro para o segundo imagem, vai ser, a gente processa esses dados, né? E aí, essa diferença de fase, a gente gera o que a gente chama de interferograma, e esse interferograma, a gente aplica uma série de processamento e filtragem, e gera o output, que são séries temporais no tempo, né? Exatamente. Como que esse sensor funciona, né? Como eu mencionei, ele é um sensor, são sensores que estão aí na faixa de 500 a 600 quilômetros da Terra. Eles levam na faixa de 94 minutos somente para fazer um lap, né? Um giro na Terra 94 toda. minutos para dar uma volta à Terra, é isso? 94 minutos para uma volta na Terra é muito rápido, né?
E ele está coletando essas imagens. As imagens variam o tamanho de satélite para satélite, né? Geralmente a gente trabalha muito com satélite, por exemplo, da Airbus, o TSX. Ele é um satélite que coleta uma imagem de 50 por 30. E aí um Sentinel, que é um satélite muito conhecido aí, né? 50 por 30 quilômetros. 50 por 30 quilômetros, né? Quilômetros, Só para o pessoal ficar aí. Enorme, são 50 metros, não, 50 quilômetros. Isso. O Sentinel, que é um outro satélite aí, que acho que é muito reconhecido na indústria, ele tem a imagem de 250 por 160 quilômetros, são imagens gigantes, né? Então, como que é feito, né? O sensor, ele faz essa lápide da Terra, né? Ele tem uma órbita polar norte-sul, então ele faz essa lápide, ele faz a aquisição da imagem num ponto. Aí 11, 12 dias depois ele faz essa aquisição de novo e vai fazendo essa aquisição, né? E a gente vai fazendo esse destacamento, faz a interferometria e tem os dados. Um dos grandes diferenciadores da tecnologia INSAR, né? É o wide, que a gente chama de wide area, né? Por as imagens serem muito grandes, você consegue ter a visão da mina toda ou de estruturas completas, né? Um pouco diferente do que você tem com instrumentação. Ele é 100% remoto, você não precisa de nenhum tipo de instalação, ninguém precisa ir ao campo, né? O cliente geralmente vem gente com uma área de interesse e aí a gente faz o task do satélite começar a fazer aquisição. E ele é a única tecnologia hoje no mercado que é capaz, né, além do óptico, mas para fazer esse tipo de análise de deformação do solo, que ele faz o arquivo, né? Então a gente tem sensores aí desde 1992 coletando dados, né? Então você consegue fazer essa análise retrospectiva histórica do passado. 1992 do passado. Então é uma grande diferença aí que ele faz, né? Então, quando para análise investigativa, para você fazer o início de um projeto, você fazer todo esse entendimento aí de como, né, esse solo tem se comportado, tem se deformado ao longo do tempo, né? Então, acho que isso é um pouquinho sobre o INSAR, né? Não sei se tem alguma pergunta específica. Eu acho que depois aí agora a gente vai entrar em mais detalhes e nós vamos falar um pouquinho mais. Acho que a introdução, portanto, pessoal, a ver, está um negócio lá rodando lá em cima, passa, tem a fase, bate, reflete, diferença de fase, interferograma, recalcou 2 milímetros, aí depois vocês têm diversos tipos de satélites que passam em diferentes tempos, um a cada 11 dias, outro a 14, e uns têm um raio de 50 km por 20, outro tem 250, Portanto, existe uma tabela depois que eu acho que depois a gente até pode colocar aqui. Sim, só para complementar também, né, uma coisa, quando você pega essa tabela que a gente vai mostrar, os radares SAR são classificados por banda, né? Então você tem a banda X, banda C, banda S e banda L. Hoje a gente não tem nenhum S atuante, mas a banda X é uma banda utilizada na mineração e né? Essa banda X ela tem um comprimento de onda de 3 centímetros. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais você ganha na precisão. A gente consegue aí, né, ter essas medições de 2 milímetros a 3 milímetros com essa banda, né? Aí você vem a banda C, que é o Sentinel, que está aí na faixa de 5,5 centímetros de comprimento de onda. Aí com o Sentinel você consegue a precisão de 3 a 6 centímetros, né? E aí você tem a banda L, né, que é uma... Essa banda L, ela tem um comprimento de onda aí de 24 centímetros, é um onda muito maior que os outros, então você perde na precisão, a precisão dela aí de 2 a 4 centímetros, mas ela é a única hoje que a gente consegue fazer monitoramento em áreas vegetativas. Então, se você tem estradas, ferrovias, dutos, né? A gente tem projetos aí mundiais, até algumas mineradoras também, a gente trabalha com a banda L por conta da presença de vegetação, porque como você tem essas ondas eletromagnéticas, quando o comprimento de onda é muito curto, você não consegue chegar no solo, ela chega, ela encontra a vegetação e ela dispersa. Isso não volta para o sensor e você perde a coerência, né? Então, a gente trabalha com um comprimento de onda maior, né, de 24 centímetros, para você conseguir penetrar aí essa vegetação, bater no solo e ter as suas medições. Exatamente. Então, diferentes tipos de aplicações, portanto, temos diferentes tipos de comprimentos de onda que se podem adaptar às necessidades, que por sua vez têm diferentes tipos de precisões. Depois é uma questão de ver o que é que atende o projeto e aí depois
pode ser contratado o INSAR. Isso aí depois nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe. E, Ângela, dando aqui continuado ao que o Michel falou, em termos de aplicações assim, do INSAR, a Ângela falou aqui da metodologia, como é que aplica, como é que funciona, mas assim, em termos de aplicações, em que setores é que, por exemplo, o INSAR é mais aplicado aqui no Brasil, por exemplo, que é um mercado que você está mais próximo? Assim, o ISAR é uma tecnologia que está assim, 100% consolidada no mercado de mineração, por exemplo. Uhum. Então, a indústria de mineração já utiliza o ISAR, isso de uma forma bem ampla, inclusive a 3VG, né, que somos uma empresa de atuação global, a gente participa de eventos em vários lugares do mundo, no Brasil, no Canadá, América do Norte como um todo, em outros países, e a gente sempre encontra publicações, artigos de mineradoras, né, que estão utilizando o INSAR, aplicando o INSAR. Então, é uma tecnologia que está muito bem consolidada no mercado de mineração. Uhum. Na infraestrutura, por exemplo, está crescendo, está sendo mais utilizado agora, a gente vê isso em outros países e no Brasil também, a utilização do INSAR para monitoramento de projetos de obra civil, monitoramento de metrô, construções. Então, é uma área, o INSAR está crescendo dentro de projetos de infraestrutura. Para monitoramento de dutos, né, na América do Norte, principalmente, o INSAR é muito utilizado. Uhum. E agora, mais recentemente, né, de alguns anos para cá, a indústria brasileira de pipeline vem adotando o INSAR como uma ferramenta de monitoramento e prevenção de riscos. Então, a gente acredita bastante que, tanto para a infraestrutura quanto para a parte de monitoramento de dutos, o INSAR ele vai crescer cada vez mais, já vem sendo utilizado, Uhum. e aqui para o Brasil ele tem tendência, na América do Sul como um todo, tendência de crescimento. Uhum. Mas o INSAR, ele tem, na verdade, de uma forma geral, ele tem aplicação para qualquer área que necessita fazer gestão de grandes territórios, onde você não tem como fazer instalação de equipamentos em campo, fazer vistoria em campo. Uhum. Então, a imagem de radar, a imagem de satélite, ela permite, né, como cobre, o caso do TSX que a gente mencionou, como cobre grandes extensões, uma área de 50 por 30 quilômetros, com uma única tomada do satélite, você consegue cobrir, por exemplo, um ativo mineiro todo, Uhum. ou uma área de um gasoduto, um mineroduto, com uma única tomada do satélite. Então, toda a indústria, toda aplicação que exija gestão de grandes territórios, o INSAR, ele é uma ferramenta muito efetiva. Uhum. E sem precisar fazer qualquer tipo de instalação no campo, vistoria, né? O INSAR é uma tecnologia que é feita 100% remotamente, né? Não precisa fazer nada, nenhuma visita em campo. Eu acho que é tipo, para que as pessoas entendam aqui, nós estamos a falar de grande escala. Portanto, o INSAR ele tem uma aplicação que, em termos destas obras, desta magnitude de grande escala, que se aplica à mineração, pipeline e estas obras lineares. Quando nós falamos de obras lineares, por exemplo, ferrovia, rodovia, estamos a falar de extensões de milhares de quilómetros em muitos casos, não é? Muitas destas ferrovias são ferrovias associadas aos mineradores no Brasil, não é? Tanto em outros países no mundo podem ser até ferrovias digamos comerciais, não é? De passageiros. No caso do Brasil, grande parte da ferrovia ainda é de transporte de carga. Estamos a falar imaginem, isso é o que eu sempre falo para as pessoas entenderem, que ajuda muito. Quem já fez muita vistoria de campo para rodovia e ferrovia, normalmente aí o cara contrata e pega o carro, não é? E aí vão ver talude a talude, onde é que estão os pontos críticos, o que é que está acontecendo, e isso demora semanas, pode demorar meses para fazer toda essa vistoria. Sim, e através de campanhas, né? Às vezes essas vistorias elas são feitas a cada 6 meses, ou anualmente. Exatamente. Então o INSAR ele permite, né? Por exemplo, no caso do TSX, que tem uma taxa de revisita do satélite a cada 11 dias, né? Para revisitar o mesmo ponto, com o mesmo ângulo de incidência, com as mesmas características de coleta de dados. Em um ano, minimamente, se você estiver monitorando, eu quero um monitoramento mensal. Em um ano, você vai ter 12 dados de INSAR disponíveis para poder acessar. Exatamente. Em que você pode comparado com campanhas de campo, né, que você tem aí campanhas anuais,
Uhum. Então, muita coisa pode acontecer no intervalo de 12 meses, não é verdade? O Exatamente. INSAR, ele traz essa informação que pode ser mensal, é até menor do que isso, não é Exato. verdade? E muitas vezes ele é útil, situações que eu já vi, como a gente diz, a achar a agulha no palheiro, que é muitas vezes, tipo, vamos falar, por exemplo, uma concessionária, seja ela ferroviária ou seja ela rodoviária, e que normalmente eles vão vistoriar os pontos que eles normalmente já acham que são críticos, não é? Portanto, eles já têm esses pontos identificados. E às vezes há pontos que eles não estão, às vezes é um movimento lento, que não está bem identificado e tudo mais, e o INSAR às vezes há ali um varrimento e começa a detectar, espera lá, aqui parece que está surgindo alguma coisa, merece uma vistoria. Tipo, o INSAR é útil também nessa situação de identificar assim precocemente coisas que se estão, movimentos lentos, não é? Estamos a falar de movimentos rápidos, isso é outra questão, mas que para a identificação desses pontos e que depois pode ser complementado ou com instrumentação de campo ou com vistorias. Primeiro com vistoria e depois com a instrumentação de campo. Portanto, eu acho que é para as pessoas entenderem. E para a mineração, obviamente, estamos a falar de estruturas de mineração, que é cava, que é pilha, que é barragem de rejeito, que é... Mas tipo, um 50/20 eu acho que já... Eu acho que já tem. Eu acho que já tem. Mas pronto, eu acho que para as pessoas terem ideia do contexto, a aplicação, prática, disso aí, o quão útil isso é, tá? Portanto, e como eles falaram aqui, ver o passado. Isso aqui também é muito importante, porque muitas vezes tem casos de não, você está fazendo aqui a sua obra e a sua obra está quebrando a minha casa. Aí o cara vai ver, já tinha ali um solo mole, que já estava recalcado, já estava... É especialmente bom para o pessoal de obra, não é? Fica a dica, às vezes para resolver uns litígios, às vezes dar aqui olhar umas imagens de INSAR assim, não, minha senhora, o problema já estava aqui antes de nós começarmos a obra. E o INSAR é útil também para ver isso, porque é a única metodologia que permite ver o passado. Portanto, acho que para ficar claro para toda a gente, eu acho que fica pronto essas aplicações práticas e a utilidade que tem essa ótima ferramenta que é o INSAR. Entrando aqui um pouco uma parte das diferenças técnicas, eu vou entrar aqui nessa parte de estes termos, porque fala em SAR, radar, depois tem o LIDAR, os radares de sol, tem tudo isso aí. Tipo, eu me familiarizei mais com a parte do INSAR, mas depois tem todas as partes do radar. O Filipe já esteve aqui num outro episódio, falou um pouquinho mais do radar, o Eduardo também já falou aqui um pouquinho, mas tipo, qual é a diferença entre essas tecnologias de sensoramento remoto? Como é que se distingue isso, Michel? Só para entender, para ficar claro para todo mundo, estas siglas aqui muito pomposas, para todo mundo entender. Sim, não, essa pergunta é ótima, assim, e vem sempre o tempo todo para a gente, né? Acho que o ponto para a gente ressaltar, né, é que essas tecnologias, elas não competem entre si, mas elas se complementam, né? Então é importante, né, no monitoramento geotécnico você ter, porque elas têm aí funcionalidades diferentes e aplicações diferentes. Então, vou falar primeiro do LIDAR, que ele, né, é uma classe diferente de SAR. O radar de solo e o INSAR são SAR, e o LIDAR não. O LIDAR, né, ele trabalha através de uma fonte de luz, ou seja, ele é um laser pulsado, né? E aí, para mineração, né, principalmente, né, ele é muito utilizado para levantamento topográfico, né, para gerar os DEM, né, a gente precisa aí dos modelos de digital de elevação, que a gente usa muito nos dados de INSAR, e também para fazer medições volumétricas de estimativas aí de pilha de estocagem. Sim. São coisas que o INSAR não tem habilidade de fazer, e também para acompanhamento de escavações, de tudo que é movimento abrupto, né, que o INSAR não faz, que o INSAR é movimento lento. Então, assim, onde que aí, né, já entrando no INSAR, o que o INSAR entra e se diferencia do LiDAR, né? O INSAR para movimento lento, o LiDAR para movimento mais abrupto. E o INSAR pega com a precisão maior que o LiDAR. Ele pega aqueles submovimentos que são bem sutis aí na faixa de 2 milímetros que o LiDAR não detectou ainda. O INSAR é ideal para isso. Então, eles se complementam e a gente precisa do modelo digital de elevação para corrigir a topografia do INSAR. Então, acho que essa é a diferença, né? E aí, quando você fala de radar do solo, né, comparando agora o radar do solo com o INSAR, o radar do solo é uma tecnologia pontual. Você sabe que tem uma área no seu talude ou alguma estrutura que você precisa monitorar, você coloca ele ali, ele fica pontualmente ali direcionado, né? A gente chama de real time, né, porque ele está sempre
A aquisição dele é muito frequente, então, né, a diferença do INSAR, outra diferença do INSAR, mas ele está ali naquela área, né? E aí, quando você vê o INSAR é o wide area, ele está pegando a mina toda, não é pontual, só que a gente não tem a frequência do radar de solo, né? Nossa frequência, como a gente conversou, é cada 11, 12 dias, e a gente vai estar monitorando. Então, a gente até brinca que o INSAR é como se fosse clínico geral, ele faz aquela... Né? O que está acontecendo aqui? Aí ele identifica... Aí eu encaminho depois. Ele encaminha, exato, ele encaminha para o especialista, né? Então, aonde que está movendo, né? Tem um movimento, de repente, numa área nova que não está sendo monitorada, tem uma aceleração e tal. E aí o INSAR, né, meio que guia, né, direciona aí o especialista, que é o radar de solo, para ser instalado ali. E aí não quer dizer que depois que você instalou o radar de solo, você precisa tirar o INSAR, né? Porque você ainda assim... a gente vê aí na maioria dos casos, ninguém tem uma cobertura 100% das suas estruturas com instrumentação, fica mais caro e tal. Então o INSAR está sempre complementando, alinhando, fazendo comparativos também, né? A gente conversa muito com as mineradoras, né? A gente falando um pouquinho de outras coisas aí, Prisma e outras tecnologias que o INSAR está bem alinhado. Então todas essas tecnologias eles acabam se complementando, não competem entre si, são todas importantes, né, para o monitoramento geotécnico. Ótimo. Então, fica aqui para vocês entenderem, estamos a falar de algo que acaba sendo até redundante, não é? Tipo, se complementa. Também estamos a falar, o INSAR é um pouco mais macro, o radar de solo é mais localizado, não é? Portanto, não existe uma tecnologia, um equipamento que cubra tudo, não é? Elas se complementam. Olha, se calhar o INSAR vai identificar os pontos mais críticos, onde vai-me ajudar a posicionar o meu radar de solo e por aí depois lidar e tudo mais. Portanto, eu acho que são aqui tecnologias que, até próprias estações totais robotizadas, instrumentações in situ, portanto, são ótimas ferramentas de apoio que se vê utilizar muito na mineração, não é? E que eu espero que no futuro sejam mais utilizadas, por exemplo, na área de infraestrutura, torcendo para isso, não é? Porque depois a gente até pode falar um pouquinho mais, mas, por exemplo, é das tecnologias que eu vejo que acaba não sendo tão caro assim. É um negócio que se vai diluindo ao longo do tempo, por exemplo. E depois quando as pessoas se apercebem do valor... Eu acho que é um negócio assim, já tive várias pessoas assim, até que nem é tão caro assim, porque eles começam a ver aquela mentalidade brasileira do negócio de pagar ao mês, não é? Aquele negócio do parcelamento. Não, com certeza. O brasileiro já está dentro, está parcelando, está aí, então... É muito assim, se você comprar o INSAR, né, com algumas dessas tecnologias, ele é super acessível em termos de preço, né? E assim, o volume de dados, a quantidade de informação que você tem com o INSAR é absurdo, assim, às vezes a gente trabalha com alguns clientes que eles falam, nossa, assim, é muito rico, né? Isso. Então, de fato, assim, tem muita gente que se surpreende quando a gente fala sobre custo do INSAR comparado com outras tecnologias, né? Exatamente. E até nem tem a mesma frequência, né? Você bota o LiDAR aí, às vezes você faz 2 vezes no ano e ele sai mais caro que o INSAR se você fizer a cada 4 dias. Exatamente. Fica a dica, então. Portanto, mas pronto, falando aqui de todas as vantagens de todo mundo, o mundo cor-de-rosa e tudo mais, Ângela, mas quais são os grandes desafios aí? Porque a gente aqui é tudo muito bonito, não é? Mas a gente aqui, o papo é o papo reto, não é? Que vocês falam aí no Rio de Janeiro. Mas quais são os maiores desafios técnicos que vocês enfrentam, assim, por exemplo, no mercado brasileiro? E eu acredito que por exemplo, eu estou a explicar isto para um cliente novo. E aí você vem com a conversa, tem um satélite a 600 km, tem uma precisão de 2 milímetros, como é que você convence? Como é que funciona isso? Quais são os desafios aí de tentar convencer, por exemplo, um novo cliente? O INSAR, né, como eu falei, é uma tecnologia que já está bastante consolidada, é uma tecnologia que já existe há muitos anos. Mais recentemente, ela saiu do plano acadêmico. Eu posso dizer para você que, mais ou menos há uns 15, 10 anos atrás, o INSAR estava muito no plano acadêmico. Então, hoje já é uma tecnologia que a indústria já está utilizando. Então, todo o esforço que a gente fazia há uns anos atrás, né, de explicar sobre o INSAR e convencer, hoje em dia esse esforço ele é menor em razão de ter alguns exemplos muito práticos da utilização da tecnologia que evitou alguns acidentes, que evitou alguns colapsos. E eu acho que o mais importante é mostrar para os nossos clientes, né, o principal desafio é explicar que toda tecnologia tem limitações, né?
E o INSAR é uma tecnologia que tem limitações que estão extremamente associadas à fonte de dados que a gente está utilizando. Então, hoje a gente conta com uma constelação imensa de satélites que podem ser usados, né? Porque a gente vai mostrar o slide com os satélites que hoje estão operacionais e que ainda vão estar operacionais no futuro muito próximo. A gente conta com muitas fontes de dados, mas cada plataforma satelital, cada satélite, ele tem uma missão e um objetivo específico que vai gerar ao INSAR uma precisão, uma acurácia específica ligada a essa fonte de dados. Então, assim, a gente trabalha com diferentes fontes de bandas satelitais, X, C e L. Cada banda tem a sua limitação, resoluções espaciais diferentes. Então, a gente vai desde imagens com 50 centímetros de resolução espacial até imagens com 20 ou mais metros de resolução espacial. Então, o que a gente sempre ajuda muito no convencimento com os nossos clientes, né, é fazer uma análise sobre a topografia, sobre a cobertura vegetal da área, e com base nisso, indicar qual é a melhor fonte de dados para aquele processamento. Então, esse conhecimento ele é importante para que a gente possa não ter erros na hora de oferecer uma solução de INSAR. Então, se a gente sabe, por exemplo, a área de mineração, conforme a Michelle falou, né? Mineração, a gente sempre vai trabalhar com um dado de melhor resolução espacial, com 3 metros ou centimétrico, banda X, que vai dar uma melhor precisão. Então, a gente vai sempre recomendar esse tipo de aplicação. Mas, se a gente necessita mapear, monitorar uma área com INSAR de rodovia, que geralmente na faixa de servidão da rodovia tem presença de vegetação arbustiva, aí a gente vai recomendar uma solução baseada em banda L, que a gente sabe que a banda L vai trazer as informações que o nosso cliente precisa. Exatamente. Então, acho que os principais desafios estão aí e também mostrar essas limitações para os nossos clientes. Exemplo, muito se pergunta se dá para medir deformação em áreas que estão úmidas. Por exemplo, campos agrícolas. Dá para medir deformação em campo agrícola? Tem suas limitações, porque áreas agrícolas elas são geralmente irrigadas, então tem muita presença de água no solo. A vegetação ela é um empecilho para o radar, porque são áreas onde a gente não tem coerência interferométrica, principalmente nas bandas, né, de comprimento de onda menor, X e C, mas em compensação a banda L, por ser um comprimento de onda maior, ela tem uma precisão centimétrica e não milimétrica como a banda X e a banda C. Então, a gente tem que sempre mostrar para o usuário de INSAR que existem limitações e que a água e a vegetação, por exemplo, são limitações, né? Que como o radar, né, o satélite, ele emite um eco para a superfície da Terra e ele captura a resposta desse eco, se uma área que está inundada, alagada ou úmida, né, essa superfície não vai retornar nenhuma resposta desse eco para a plataforma satelital. Então, a gente não vai ter informações de INSAR sobre essas áreas. Então, há limitações, e essas limitações elas são sempre apresentadas para o usuário, para a gente, né, no processo de convencimento de uso da tecnologia, de dizer aqui não vai dar. Sinto muito, vamos ter que adotar uma outra estratégia. Ou, olha, aqui o INSAR está... Pode ir, que está tudo lindo. A gente vai ter um sucesso muito grande com o INSAR. É estabelecer as expectativas. Ser sincero com o cliente, assim, olha, isto dá para fazer, isto não dá para fazer. Acho que exatamente. É algo que também, uma postura que a gente adapta no trabalho com suporte, não é? A gente sempre tem uma conversa no suporte, assim, tu tens que sempre estabelecer as expectativas, porque o teu cliente tem que saber o que esperar. Não do género assim, o cliente já está à espera que o teu equipamento faça fundos imundos, ou seja, a tecnologia perfeita. Não, tem que chegar e dizer, olha, eu consigo fazer isto, isto e isto, mas tenho limitações aqui, aqui e aqui. Acho que essa é esta criação de expectativas. Depois também tem a questão da cobertura, não é? Dos satélites, não é? Porque aí às vezes também tem aquela parte que eu sou, não, eu vou fazer aqui, mas vai onde ainda não tem imagem de satélite ali naquela região, e aí
conversas que nós já tivemos no passado, em off, não é? Fora aqui do podcast, aí tem que solicitar essas imagens e tudo mais. Eu já vi situações que não tem cobertura, não é? E aí tem que começar a solicitar as imagens para depois passar a ter a cobertura, não é? Então, A gente tem satélites capturando imagens aí desde 1992, né? Então a gente tem um acervo global muito grande de dados de satélites radar. Hoje, né, nós temos o satélite Sentinel-1, que é uma missão da Agência Espacial Europeia, que é um programa que tem por objetivo coletar imagens sobre a superfície da Terra continuamente, e tem outros satélites que são comerciais que necessitam de um pedido para uma determinada área para que o satélite seja programado e essa imagem seja coletada. Então, a gente, embora tenha um histórico de dados bem significativo, nem todas as partes do globo eventualmente vão ter dados em acervo. Então, nesse caso, a gente ou entra com uma coleta especulativa, ou a gente programa um satélite e entrega produtos intermediários com o Sentinel ou algo do tipo, para o cliente não ficar sem nenhuma informação. Mas o mais importante é trabalhar com o máximo de clareza e mostrar todas as opções que existem no mercado. Então, existem muitos satélites em órbita que podem ser utilizados, né? E aí a gente apresenta todas essas opções dentro das necessidades que o usuário precisa em termos de precisão e qualidade dos resultados que são esperados. Ótimo. Eu acho que é essa parte aí para as pessoas entenderem também que é um satélite, mas tem as suas limitações. Portanto, eu acho que é para as pessoas entenderem também até onde consegue ir a tecnologia. E vamos lá, em termos práticos, Michel, por exemplo, tem aqui, a gente fala que o INSAP pode fazer isto, pode fazer aquilo, mas tem aqui algum caso prático, algum projeto que você tivesse envolvido em que o INSAP tivesse ajudado a detectar o movimento, o deslizamento de terra? Tem algum exemplo para nós? Para ilustrar aqui para o pessoal. Então, tem bastante exemplo prático na indústria, né? Então, eu vou dividir em dois, né? Você tem os exemplos práticos da indústria, se você pegar, por exemplo, o caso de Keiria, né? Acho que a maioria das empresas de INSAP fizeram lá, porque é um caso clássico que 8 meses... Keiria na Austrália, né? Isso, 8 meses antes do deslizamento já haviam precursores, já havia uma aceleração, né? E não teve incidentes, mas poderia ter. Então, esse é um caso clássico, né? Que é quando a gente fala, o pessoal fala assim, mas aí é fácil, né? Porque depois do fato e tal. Mas existem outros casos, né? Ano passado teve um incidente na África do Sul. O nome do lugar vou tentar pronunciar, não tenho certeza que vai sair certo. Jagersfontein. Foi a mina de diamante. A mina de diamante, né, na África do Sul, sim. Na África do Sul, né? Foi em setembro do ano passado. Teve... Eu vi as análises de INSAP. Foi, exatamente. Então, lá, né, foi assim, quando a gente fez as análises dali, né, também, assim como o CADIA, né, mostrou que tinha muito movimento naquela parede sul, que eles estavam, que teve o problema, que teve o rompimento, né, mas a gente não sabe, né, na verdade, como a mineradora estava aproximando isso, mas as pós-imagens mostram, né. Então. Teve caso também da hidrelétrica na China, Laos, né, que também estava estável, e aí 10 dias antes do rompimento, ela cedeu 2,5 centímetros. Então vinha estável 2 anos, eu acho, e aí 10 dias antes ela cedeu 2,5 centímetros, e aí rompeu, e aí lavou a cidade, tiveram várias... também. Então, assim, são casos que mostram que, né, que de repente, se estivesse monitorando com o INSAP, se a pessoa tivesse visto 10 dias antes que cedeu 2,5 centímetros, poderia ter tido alguma ação, uma instrução de campo e, de repente, alguma coisa para poder minimizar o impacto, né? Esses são os casos, assim, e tem muitos outros casos aí, paper vem o tempo todo de coisas aí agora, tem o vulcão na Europa, tem vários papers, então, assim, esses são os casos são conhecidos na indústria, né? E a gente, no dia a dia, conversando com os clientes, é muito interessante também, porque a gente faz toda essa parte de treinamento com o cliente, mas também de acompanhamento do projeto.
Porque o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando entender como o cliente está aplicando o INSAR dentro da área dele, da mineradora, né? Como ele está utilizando esses dados, com o que ele está comparando, os dados de campo lá, da inspeção, da visualização, estão alinhados com o que ele está vendo no INSAR. A gente gosta desse feedback, até porque para a gente desenvolver mais a tecnologia, criar features diferentes dentro da nossa plataforma para ajudar o cliente, a gente precisa desse feedback. E nessas conversas a gente escuta muito de, opa, peraí, tem um movimento aqui que eu não conhecia, vamos olhar. Aí eles vão fazer a inspeção, depois eles voltam com feedback de, gente, o INSAR pegou lá. Isso acontece. Inclusive, né, Pintunados, estamos em processo de escrever um paper aí com o cliente Brasil sobre uma coisa parecida que aconteceu. Eles tiveram... o INSAR detectou né, um movimento muito pequeno, até antes do Prisma. E aí, acho que um mês depois, algum tempo depois, o Prisma começou a detectar também, eles foram acompanhando e teve um rompimento, mas foi um rompimento acompanhado, que não teve incidente, porque foi detectado. Então, a gente vê isso em todas as indústrias, assim, o tempo todo acontecendo, desse feedback do cliente de que o INSAR ajudou, de que a aceleração de fato, né, eles não estavam esperando naquela área, mas quando foram checar outra instrumentação, ou fazer acompanhamento, estava bem alinhado com o que a gente estava reportando. Eu estou aqui a receber um aviso aqui nos meus fones, é que estamos nos 50 minutos. Aí, eu vou dar aqui uma pulada aqui um pouquinho aqui nas perguntas, tá? Porque senão, para a gente... Senão, porque eu já sei que tenho aqui perguntas que eu sei que têm um conteúdo interessante e aí eu vou pular aqui um pouco para a gente conseguir caber, senão eu disse, eu tenho que renunciar ao contrato aqui para as 2 horas, senão isso não vai dar não. Depois a gente resolve isso para a segunda temporada, mas eu vou dar aqui uma pulada aqui na parte das perguntas, tá? E aí eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui... em termos de... Aqui para a Ângela, né? A gente está aqui a fazer aqui o ping-pong. Ângela, vamos falar aqui, você já esta história do INSAR já veio um pouco da escola para você, não é? Portanto, como é que o INSAR, dizendo, nós sempre falamos aqui de capacitação, escola e tudo mais, como é que o INSAR está sendo integrado na educação e no treinamento aí dessa molecada nova? E isso é fácil encontrar, já emendo, não é? Se é fácil encontrar profissionais capacitados, que é algo que a gente sempre pergunta aqui, não é? E eu acho que essa pergunta se aplica para o INSAR também. E emendando numa terceira, porque você já responde direto, é quem trabalha com isso, qual é o perfil do profissional que trabalha com isso? Bom, no nosso caso, né, a gente tem uma parceria com a Universidade do Arizona, inclusive a gente dá um treinamento, a gente faz parte de um curso de geotecnia da Universidade do Arizona, onde a gente tem o nosso diretor de operações, que tem um módulo onde ele fala sobre o INSAR, sobre a tecnologia do INSAR. É muito comum a gente ter nossos clientes participando desse curso, né? A gente vê a gente publica muitos artigos, participa. Temos profissionais dentro da nossa equipe que são doutorandos, já são doutores, então publica-se muita coisa junto em parceria com universidades. Qual era a segunda pergunta? Vamos lá. A primeira, vamos lá recapitular aqui, que eu também fui meio ousado aqui. Portanto, como é que a educação você já falou? A segunda é como é que é fácil encontrar profissionais capacitados? Por exemplo, vocês precisam de contratar gente nova. Está sendo fácil ou está sendo difícil de encontrar? Assim, o perfil de profissional que atua na nossa empresa, ele é bem multidisciplinar, né? Então, por exemplo, eu sou geógrafa, a Michelle é engenheira, mas no nosso time nós temos geofísico, físico, 300 milhões de programadores. Informático, não, legal. Temos... Tem algum geotécnico na vossa equipe? Ainda não. Tá vendo? Ainda não. Então, assim, na verdade, o perfil, ele é muito multidisciplinar. A gente não exige, assim, que tenha uma base de sensoriamento remoto ou de geotecnia, né? A gente tem cursos internos nossos, a gente tem toda uma parte de treinamento interno nosso para capacitar a nossa equipe, para colocar todo mundo, né, dentro das mesmas bases para poder trabalhar. Obviamente, tendo um conhecimento de sensoriamento remoto sempre será um plus a mais, mas não é uma exigência
da empresa, assim, ter um perfil específico. Legal. Estão vendo aqui, ó, pessoal, ó, tô procurando um emprego, quero ir para Calgary para menos 35. O Rio de Janeiro, não é? Tipo, já aproveitando aqui, eu até vou... Aí o Rio é o oposto, né? Então, Na mas eu vou Michelle aproveitar... é menos 35. Eu vou aproveitar aqui, já está sensação falando. térmica de menos 40, que é mais 40, com sensação térmica de, sei lá, 70 graus. Então vamos aqui aproveitar aqui a brincadeira e eu vou fazer aqui uma emenda aqui só para... Eu estou falando de profissionais capacitados. O que é que acontece para que a vossa empresa tenha tanto brasileiro? Para vocês que não sabem, a Michelle e a Ângela não são os únicos brasileiros na empresa. Portanto, quantos brasileiros é que vocês são no total da empresa? Agora eu acho que nós estamos em 6 ou 7. Então, mas a filial é no Canadá ou é no Brasil? Como é que funciona aí o negócio? Pois é, né? No Brasil só a Ângela. Não, mas acho que, assim, o brasileiro tá ganhando o mundo, né? E, assim, acho que a gente é muito absurdo, a gente corre atrás. Então, né, e aí tem o idioma, a gente fala português, portunhol, inglês, e a gente tem essa flexibilidade. Então, assim, acho que o canadense, né, não só na nossa empresa, a gente vê muito brasileiro aqui no Canadá, desenvolvedor de software, em todas as posições, porque o brasileiro ganhou o mundo, né? A gente está mostrando um pouco do nosso valor. Ótimo. Isso é muito importante, as mulheres estão ganhando o mundo também. Isso aí, não, é ótimo, muito importante, crescendo. Mas acho que isso aí está sendo reconhecido, eu acho bem legal, bem bacana. Não, eu estou a realçar isso porque um dos objetivos do podcast aqui também, quando nós organizamos, é trazer pessoal que fala português, né? Português, brasileiro, ou outras pessoas que falam português, que seja no Brasil, seja lá fora, e estejam desenvolvendo carreiras de sucesso. E eu acho que isso é muito relevante. E o caso da vossa empresa, Casa 3VG, é que tem um... Não, início, quando a gente idealizou este episódio, na realidade nós queríamos fazer aqui um negócio muito mais arrojado, com todo o brasileiro e tudo mais. Eu não sabia bem como é que ia acontecer, mas vamos deixar para a segunda temporada os outros brasileiros o espaço, não é? Mas, cara, é muito legal isso aí. Portanto, é multidisciplinar. Tipo, eu sou geotécnico, não tenho espaço para geotécnico, físico, químico. Cara, assim, então vocês têm uma capacitação interna, a pessoa gosta e aí pode enverdar por essa carreira. Portanto, eu acho que... E é o futuro. Para quem nos está a ouvir, jovem, que está fazendo engenharia, geodesia, geografia, seja a área, letras, sei lá. Fazer... Ele assim, não, agora vou dedicar a coisas da NASA. Entanto, tipo, eu acho que é um futuro de carreira e que nós vivemos na indústria, seja na instrumentação, seja no monitoramento remoto, essa escassez de mão de obra. E eu vejo muito pessoal mais novo que tem esse fascínio pela tecnologia. Olha aqui um ótimo exemplo. Vocês não têm nem que sair da cadeira. Portanto, a gente sempre fala aqui, instrumentação remota, está lá o inclinômetro, e lá, aqui, cara, aqui vai lá no satélite, puxa aí, faz o tratamento e tal. Não é tão fácil assim, também deve quebrar a cabeça os vossos desenvolvedores, esses algoritmos sofisticados. Portanto, aí também... André, e também, assim, né, a gente fica aí a discussão da indústria, né, a gente já conversamos com professores aí no Brasil que perguntaram se a gente teria disponibilidade de ir lá fazer uma palestra. Conversamos com várias consultorias de geotecnia, a gente dá lunch and learn, porque a gente quer que a indústria tenha um entendimento, né, então, assim, quer aprender, quer entender mais, é só contactar a gente se disponibiliza aí para fazer 1, 2 horas de sessão, né, dentro de universidades, com as consultorias, com as empresas de engenharia. Quem quiser entender mais para de repente aplicar, entra em contato aí que a gente fica disponível aí para ajudar, né, na educação aí, né, no entendimento dessa tecnologia para o mercado. Exatamente, eu acho que isso aí é o que... Quando a gente está a trabalhar com estas, não é tão nova a tecnologia, não é? Mas, tipo, em certas indústrias, para certos setores é. E esse facto de ter essa capacidade de comunicação, falar português facilita imenso, não é? Principalmente aqui no Brasil, ainda é uma barreira, não é? Portanto, o facto de vocês... E o portunhol, não é? O espanhol fluente, não é? Facilita imenso para a América Latina. Mas, aproveitando aqui, Michelle... Deixa eu só complementar. Uma coisa que a gente faz também é webinars. Oh, sim. Se entrar no YouTube e pesquisar, né, por 3VG, tem uma série de webinars, faz no Google, faz contato com a gente todo ano. Acho que a gente faz uma média de 4 a 5 webinars. Então, o último, acho que foi agora, outubro passado, sobre a aplicação do INSAR para monitoramento de infraestruturas lineares. Muito interessante, muito legal. Então, é uma das coisas também que ajudam também a turma aí a fazer
esse aprendizado e entender melhor como é que é utilizada a tecnologia. Ótimo. Isso aqui eu acho que é sensacional e aí, aí o céu é o limite, literalmente. Vamos lá. Aproveitando aqui, Michelle, estamos aqui no final, o pessoal está aqui da direção, aqui a gente pode esticar aqui um pouquinho, né? Sem problema, vamos lá. Mas aqui, por exemplo, tudo bem, nós temos aqui o serviço do INSAR. Eu estou habituado na minha área, assim, olha, eu tenho 3 inclinómetros, 2 piezómetros, X metros, tudo mais. Como é que eu ponho numa planilha, como é que eu contrato, assim, como é que eu contrato o INSAR? É por imagem? É por quilómetro quadrado? É por pixel? Como é que faz esse negócio? Como é que eu chego aí? Como é que eu contrato esse negócio aí, se eu quiser fazer aí à beira de minha casa? Por acaso tem uma estação do metrô na frente de minha casa. Eu quero contratar para o meu condomínio e quero fazer uma análise, saber se está tudo certo. Como é que eu posso contratar? Ótima pergunta. Então, André, o que que acontece, né? Geralmente, né, quando a pessoa entra em contato com a gente e fala, olha, eu tenho uma área que eu tenho interesse em ver primeiro, né, se o INSAR funcionaria e entender o que que tem de disponibilidade. Aí a gente pega essa área de interesse e a gente checa com as agências espaciais, né? Tem histórico de dados, tem um arquivo disponível, né? O que que é essa área? É uma área vegetativa, não é? Né? Aqui no Canadá, por exemplo, tem cobertura de neve. Então, a gente faz toda essa análise, né? Como que é a topografia, como que é a situação climática, o que que a gente tem disponível sobre a área. A gente monta um projeto mesmo para aquele cliente. E aí, né, dependendo, né, da necessidade do cliente, por exemplo, mineradoras, você está monitorando ali uma área de super risco, então, de repente, uma frequência maior é mais interessante. Mas, de repente, você tem uma área que você só quer fazer um acompanhamento anual, você não tem a necessidade de cada imagem, né? Então, tudo isso é discutido com o cliente para a gente entender a necessidade, né, do cliente, o que está acontecendo naquela área, e aí a gente monta o projeto, né, de acordo com estratégia, com a frequência que ele precisa, e aí a gente vê, né, quantas imagens tem disponível no ano, ele precisa de todas as imagens, de repente, se ele for fazer um relatório só para o ano, ele não precisa comprar, a gente não precisa comprar todas as imagens, fazer aquisição, né, a gente pode ir com um número reduzido para o projeto ficar menos custoso. Então, tudo isso é discutido nessa fase inicial, né? Sem compromisso, a gente faz essa análise. Geralmente a gente seia essa área com Sentinel para entender que tipo de cobertura que eu tenho aqui, né? Qual é a coerência que eu tenho. E aí, uma vez a gente definido, né? A gente faz as nossas recomendações para o cliente e entende dele, né? Necessidade de frequência. E pensa o projeto. E aí, como a Ângela comentou antes, se tiver já um histórico é mais fácil, a gente faz o histórico e o acompanhamento. Se não tiver o histórico, a gente tem que fazer o que a gente chama de build stack. Né? Você tem que coletar aí, no mínimo 15 imagens por geometria para entregar um primeiro produto. Então, o cliente vai ficar um tempo isso na alta resolução, né? Geralmente tem o Sentinel de entrega intermediária. Mas geralmente é assim, manda a área de interesse, que a gente faz uma análise aí do que tem disponível. Essa a contratação pode ser, a gente tem contrato que é anual, tem contrato de 5 anos, às vezes o cliente fala, não, já vamos fechar 5 anos, porque a gente tem um interesse de fazer esse monitoramento. Às vezes o cliente está um pouco seguro e fala, tem como eu fazer 6 meses para a gente poder conhecer como um piloto. Tudo é discutido, a gente é super flexível, assim, de fato, né, o que vai funcionar para o cliente, é deixar ele confortável com a tecnologia, dar todo o treinamento para ele também usar os dados, de fato, a gente não quer que ele comprar, a gente quer que ele efetivamente aplique e use, porque a gente quer que ele vire um seguidor e que ele espalhe a mensagem para a indústria, que o INSAR de fato funciona, né, que isso é muito importante também. E também tem aquela parte, tem o satélite que tipo o Sentinel é gratuito, não é? Porque ele pertence à agência europeia. Isso. E depois tens outros que são pagos, não é? Isso também influencia depois no custo. O Sentinel hoje ele ainda é o único gratuito, né? Então a gente cobra somente o processamento dos dados. E aí todos os outros satélites são satélites comerciais que a gente tem que fazer aquisição das imagens. Tem um futuro aí, bastante satélite chegando. A NASA está lançando com a agência indiana o NISAR, né, que a gente está em dúvida ainda quando vai ser o lançamento, porque está entre 2024 e 2025. Ele vai ser igual ao Sentinel, mas ele vai ser banda L. Então a gente vai ter um satélite aí de uma resolução melhor, embora você perca na precisão, escaneando a Terra constantemente aí, com dados gratuitos, e a gente acredita que depois serão lançados outros também. No momento, gratuito, a gente só sabe desses. Tem expansão, não é? E também tem, não sei como é que eu ouvi essa história do
Qual é a agência que está para lançar os satélites que vão ter frequência de um dia? É a agência finlandesa? Já tem. Não, então, é a ICI, né, e é o Capella. Eles são o que eles chamam de microsatélites. Se você pegar um TSX, ele é um satélite de meia tonelada. E ele é um satélite robusto, pesado. E o que essas agências conseguiram criar foram microsatélites, eles com menos de 100 quilos. E eles têm cada um 16 ou 18 satélites hoje em órbita. Eles têm o satélite SAR em órbita. Só que, para você conseguir fazer a metodologia de interferometria, você precisa que essa órbita esteja muito alinhada, porque você lembra que você precisa fazer o impacamento e a comparação das imagens? O que essas empresas ainda estão, né, nesse trabalho é de fazer esse alinhamento da órbita para você fazer o estacamento e a comparação das fases diárias. A gente já consegue fazer uma distância aí a cada 11, 15 dias também, beleza, mas a gente ainda não está conseguindo fazer a diária. E eles vão ter uma quantidade de satélite, né? Que até 2025 eles dizem que a gente vai conseguir fazer uma medição a cada 6 horas. Eita! Então, assim, a indústria está mudando rápido, né? Então, o INSAR deixa de ser aquela coisa a cada 11 dias, passa a ser diário, e daqui a uns anos ele vai passar a ser aí 3 vezes por dia. Mataram o monitoramento geodésico. Enfim, isso é outra conversa. Não. Isso é outra conversa. Então, já que estamos aqui a falar de futuro, não é? Estamos aqui chegando para o fim, Ângela, eu vou jogar aqui a última, que nós sempre falámos de carreira, o que está acontecendo e para a frente o que é que é o meu futuro. Mas toda esta conversa de INSAR que nós estamos a ter, o que é que você vê e o que é que você enxerga em termos de futuro para o INSAR nos próximos anos e o seu impacto e também quais são as tendências aí as tendências emergentes que você vê aí na aplicação da tecnologia? Eu acho que vem muito de encontro com isso que a Michelle falou, né, desses novos satélites, microsatélites, nanosatélites, CubeSats, né, que são satélites pequenos de órbita baixa, satélites que fazem parte dessa questão aí do New Space, né, que hoje os satélites eles estão entrando numa nova era com investimentos de capital privado e não mais como era no passado, né, através de agências espaciais governamentais. Então eu vejo assim um futuro muito promissor em termos de investimento em fontes de dados, a gente tem mais satélites, com mais taxas de revisitas, com mais banda satelital disponível para a gente poder trabalhar. Eu vejo satélites com mais altas resoluções. Então, hoje a gente trabalha com 3 metros, eu acho que no futuro muito próximo a gente vai estar trabalhando aí com metro, centimétrico, em termos de resolução espacial, que vai trazer muito mais resposta, uma maior cobertura em termos de densidade de pontos de medição do INSAR, né? Principalmente para monitoramento de infraestruturas críticas. E eu vejo assim a gente, né, que está nesse mercado há bastante tempo, trabalhando com o INSAR, eu vejo que o INSAR é uma tecnologia que está crescendo cada vez mais para a indústria e com essas questões das mudanças climáticas, né, das grandes catástrofes, engasguei. Os grandes desastres que a gente está esperando aí, né? A gente tem essas ondas de calor, aí ondas de chuva, está chovendo para caramba lá em Santa Catarina, está tudo alagado. Aí na região norte, centro-norte está seco. Então, em termos de monitoramento de riscos para a geotecnia, né, com as novas fontes de dados que estão vindo por aí e com essas questões relacionadas às mudanças climáticas, o uso do INSAR vai ser cada vez mais ampliado, mais utilizado. Então, eu escuto muito, assim, nossos clientes fazem muito contato comigo, assim, olha, estamos no mês de junho, julho, daqui a pouco chega novembro, vai começar a chover, eu preciso do INSAR agora, porque eu quero já chegar em novembro com o meu monitoramento em dia. Então, essa crise climática, ela já faz parte da geotecnia, e não só para desastres ambientais, né, questões ligadas a ações governamentais, mas a própria indústria, mineração, infraestrutura, infraestruturas críticas, grandes barragens, estão preocupadas com estas questões e o INSAR tem muito a contribuir no monitoramento dessas infraestruturas. Legal, acho que é sensacional aqui as aplicações do IPA Futuro e principalmente para o Brasil que tem
essa questão da gestão de risco em encostas, não é? Que sempre tem as comunidades que estão nessas encostas e sempre que vem um verão novo, a gente abre o noticiário e tem mais uma encosta que rodou, não é? E vocês que são do Rio de Janeiro sabem perfeitamente isso, infelizmente, não é? Petrópolis, Teresópolis, a Serra Fluminense, está no próprio Rio, e eu acho que o INSAR vai trazer já tem, não é? Mas vai trazer um enorme contributo para, eu não diria mitigar, não é? Mas pelo menos ajudar a prevenir, né? Porque o INSAR, ele não é uma tecnologia que vai gerar um alerta de que vai cair. Mas ele vai te mostrar tendências, ele vai mostrar anomalias, ele vai mostrar aceleração de deformação. E isso é o primeiro passo para que ações possam ser tomadas, né, antes que haja um colapso de um talude ou um deslizamento. Isso, e até complementando o que a Ângela está aqui falando, tipo, eu já participei de algumas instalações de equipamentos em comunidades, não é? E não é tão fácil assim a gente conseguir ir lá no campo, entrar no quintal do vizinho, fazer a instalação, tem que pedir autorização. Às vezes tem que pedir autorização ao chefe da boca. Isso é outra conversa. Brasil, não é? Quem está ouvindo aqui de Portugal ou de outros países, é assim que funciona. Tem que pagar ali alguma coisa, alguma comissão ali para o chefe ali, para colocar o primo como segurança. Isso são outras histórias. Pode ser confundido. A gente brinca, às vezes o negócio fica até sério demais. Mas, tipo, imaginem vocês terem um INSAR que vocês podem fazer esse monitoramento sem ter que ter essa necessidade. Portanto, podem identificar essa tendência em toda a comunidade ali, se já está a ter alguma movimentação, o que é que está acontecendo, e aí acionar a Defesa Civil para tomar as ações devidas. Não é? E depois aí muito importante. Tanto, e aí sim, depois entrar para a parte do monitoramento in situ, que são complementares, não é concorrentes. Eu acho que depois também houve ali também uma parte não é inicial, quando o INSAR começou a tomar esta frente, esse maior protagonismo, eu via muita gente pensar, não, o INSAR vai tomar conta e o resto do monitoramento não é mais necessário. Aí não, depois comecei a ver pessoas mais sensatas a fazer palestras, dizer assim, não são concorrentes, são complementares. As coisas se conversam. Complementam. Se complementam absolutamente e tipo, eu acho que é mais uma ótima ferramenta, uma ótima tecnologia. Não vai resolver todos os problemas, não é? Mas é uma ótima ferramenta para complementar os vossos monitoramentos, não é? Tanto... Principalmente a capacidade do wide area, né? A gente vê aí no mundo, né? Por exemplo, pega La Paz, é uma cidade que tem afundamento, o governo está monitorando, e com a universidade. Então, assim, tem várias cidades pelo mundo que já foi reconhecido por parte do governo, ou seja quem for que esteja fazendo algum tipo de monitoramento específico, né? Que contrata hoje em SAR para monitorar a cidade toda ou até país todo, para você ter essa ideia aí do que está acontecendo, né? No seu terreno aí, você poder atuar com um tempo, né, nas ações de risco. Até título de curiosidade, para quem não sabe, a União Europeia, como tem o Sentinel, tem até uma plataforma gratuita que nós entramos lá e aí dá para ver. Só que os dados eu acho que vão até 2021, 2022. Acho eu. Para algumas áreas, ele parou de coletar, mas para outras áreas, ele continua coletando, mas só em uma única perspectiva de visada do satélite. Que é o Sentinel IBIA, não é? Para a Europa, ele está coletando em dupla visada. Mas aqui para o Brasil, para algumas regiões aqui da América do Sul, a gente só vai ter uma visada. E depois eu vou deixar então depois também os links, não é? As fotos também dos exemplos que a Michelle falou. E vou deixar aqui os links também da plataforma e também dos exemplos que foram aqui citados, para ficar para todos vocês que nos estão acompanhando, tá? Portanto, está aqui o aviso, a gente passa aqui um pouco da hora, mas não tem problema. Deixo para vocês as considerações finais aqui para a gente encerrar aqui. Michelle, a Ângela, fiquem à vossa vontade. Primeiro agradecer novamente a André pela oportunidade do espaço da gente estar aqui compartilhando, né, linkado aí o que a gente estava falando sobre a educação, né, mas trazer o que o INSAR de fato pode fazer, como que o INSAR pode de fato contribuir dentro do monitoramento geotécnico. Então, a gente fica aí, de novo, a gente se põe à disposição, é uma ferramenta incrível, a gente é super fã, super apaixonada.
super, super aposta, é uma grande aposta, né? Então, assim, tem dúvida ainda, entre em contato com a gente, quer tentar um projeto, entre em contato com a gente está aqui disponível para poder atender aí e poder ajudar a indústria a dar esse passo para frente aí, continuar trazendo o Insar mais, não só para mineração, mas dentro da infraestrutura e outros projetos também. Ótimo. Ângela? Primeiro, eu quero parabenizar você, André, que a ideia do podcast é maravilhosa. O podcast já é um sucesso, tenho acompanhado aí todos os episódios. Está sendo um aprendizado muito grande. E estou muito assim, feliz de estar participando aqui com você, com a Michelle. Foi uma experiência incrível, nosso primeiro podcast. Olha, já podemos estar para a família, para os filhos. Eu tive aqui um convidado que uma vez eu convidei o cara e ele disse assim, falei com a minha filha, ela não acreditou que eu fosse para um podcast. Ela achava que eu estava zoando. A mesma coisa, falei para eles, olha, ninguém entra no meu escritório porque eu estou participando de um podcast. Então, André, parabéns, essa ideia é ótima, os conteúdos são incríveis, eu tenho gostado bastante, né? Os últimos têm sido assim, muito legais, eu desejo prosperidade para o podcast e obrigada por participar, espero ser convidada para outros próximos. A gente podia fazer uma mesa redonda, uma discussão. Eu estou à espera que os brasileiros da 3BG venham para aqui, ou pessoal aqui, conversa interna do grupo, já tem um convite, por exemplo, para visitar a maravilhosa sede que eu tenho ouvido falar que tem a 3VG Geomatrix em Vancouver. Aí eu posso falar aqui com a direção, eles emprestam aqui uma câmara, um microfone e a gente trata disso no futuro. Portanto, quem sabe uma segunda temporada com os devidos patrocínios, nós podemos fazer alguma coisa e a MGeoTech lá fora, não é? Externo, vamos, quem sabe. Legal. Olá, acho válido. Fica a ideia. Papo foi 10, muito legal, agradeço imenso por vocês terem aceito o convite, eu acho que foi bem pedagógico aqui para quem já entende, para quem não entende tão bem, para quem é novidade, acho que foi bem claro as aplicações, o potencial que tem da tecnologia e o que é que de melhor se faz no mundo, não é? Brasileiros aí a dar cartas aí internacionalmente, não é? Tomando conta aí da empresa. Cara, agradeço imenso e vamos então aqui encerrar. Pessoal, obrigado aí pela vossa audiência, já sabem, que é o papo do YouTube de sempre, subscrevam o canal, podem nos seguir tanto no YouTube como no LinkedIn, contato direto, temos no e-mail imonitesgeotech@gmail.com e é isso aí, até à próxima, muito obrigado, um abraço.